Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a moeda virtual mais importante do mundo, a que já ultrapassou o Bitcoin, que é a Tether, e o quanto essa moeda impacta o Bitcoin se essa moeda cair eventualmente, certo? Por quê? Porque basicamente todos os Bitcoins, certo? Comprados fora dos Estados Unidos e de outros lugares que tem muito Bitcoin, são comprados com essa moeda que chama Tether. Pois bem, então a gente vai entender um pouquinho sobre essa moeda, só para vocês entenderem. A maioria das criptomoedas, elas são compradas com Tether. Você chega lá na corretora, você colocou o seu real lá na corretora e diz assim, eu quero comprar R$100 em Bitcoin. A corretora pega o Tether e compra o Bitcoin então entrega a você. Então, de certa forma, você troca o seu dinheiro por Tether e depois vai para Bitcoin. Por que você não compra direto o Tether? Você não compra direto o Tether porque o Tether ele só é vendido em blocos de $100 mil. Então, se você vai comprar R$100, R$1.000, R$50 mil, você não consegue comprar o Tether. Então, a corretora compra para você, ela te cobra um tanto por isso, certo? Ela compra o Tether, com o Tether ela compra o Bitcoin, ela te entrega o Bitcoin, certo? Então, o Tether está no meio. O que isso significa? Significa que a liquidez do Bitcoin depende, em grande parte, a gente pode dizer assim, grande parte, eu não vou dizer 100%, mas eu vou dizer assim, talvez 80%, uma quantidade muito grande, depende da moeda Tether. Se essa moeda Tether cai, a liquidez do Bitcoin cai. Se a liquidez do Bitcoin cai, o valor dele desaba, ok? Então, tudo está baseado nessa moeda. Essa moeda Tether, vocês vão encontrar um vídeo explicando tudo direitinho que eu vou falar aqui, com muito mais detalhe, no canal CoffeeZilla. Esse canal CoffeeZilla, o cara tem esse vídeo aqui, certo? Que tem 600 mil views, tem outro vídeo que deve ter milhões de views sobre o Tether. A Tether é uma moeda extremamente problemática. Por quê? Por causa da origem dela, por causa da forma como ela é lastreada, certo? O tal do colateral da Tether. Né? O Bitcoin vai ser o colateral último, o pessoal diz. Mas a Tether tem colateral? Vamos tentar entender isso aqui. Então assim, a Tether, se você for entrar no site da Tether, diz que a Tether é uma stablecoin. Então, ao contrário do Bitcoin que sobe e desce, a Tether é uma moeda atrelada ao dólar. Uma Tether equivale a $1, certo? Então é isso. Então ela sempre vai valer $1. Então o pessoal criou essa moeda super confiável, entre aspas aqui, onde uma Tether vale $1. E ela sempre vai valer $1. Não baixa nem sobe. Ela é uma stablecoin, ela é estável. Tá? Isso ajuda você a comprar das moedas virtuais, ou as criptomoedas no mundo inteiro. Ok, beleza. Maravilha. Então, qual o problema disso então? Se vale $1, maravilha. O que o pessoal alega é, eles pegam o seu $1, certo? Que você comprou, você pagou em real, mas eles vão converter em dólar. Eles vão pegar aquele $1, vão converter em Tether, certo? Vão comprar o negócio, depois de algum tempo eles somem com essa moeda que você comprou, certo? Ela só apareceu naquele momento, tá bom. Para fazer isso, eles fizeram um tal de colateral da Tether, que em tese, no início, quando tinha o site da Tether inicial, e você pode colocar isso no archive, dizia que essa moeda era toda colateralizada em dólar, ouro ou títulos do governo. Ou seja, os caras tinham aquela quantidade, uma quantidade básica que eles transacionam todo dia, em ouro ou papel moeda ou títulos do governo. Faz sentido? Faz sentido. Então tá tudo tranquilo, certo? Acho que não. Então o que acontece é o seguinte, primeira coisa, todo mundo começou a suspeitar um pouco da Tether quando a Tether foi lá e demitiu o auditor deles, né? Porque veja bem, o governo ele pode ter todos os problemas, ele pode imprimir dinheiro à la louca, isso é um problema também, só que ele faz isso transparente, ele chega lá e fala o seguinte, ó, estou imprimindo tanto de dinheiro a mais, dane-se para vocês, certo? A Tether diz, não, a gente tá fazendo tudo direitinho, e aí não precisa de auditoria, só confia em mim, né? La garantia sou eu. Pois bem, aí você vai nessa, no La garantia sou eu e continua indo, beleza. Só que lembre-se, você não está comprando o Tether para você juntar, mas na hora que você for vender seu Bitcoin, você vai precisar trocar. A corretora precisa trocar para Tether e depois trocar para real. Saiba só disso, tudo bem. Dito tudo isso, o que aconteceu com a Tether? A Tether ela tinha essa garantia no inicial, ela mudou ao longo do tempo essa questão de que ela tinha tudo colateralizado. Por quê? Porque, veja bem, não sei se vocês percebem, olha só, mas a moeda cresceu demais, certo? Ela vai crescendo, 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 crescendo. Aí vamos supor que realmente eles estivessem comprando ouro e dinheiro, que nem eles falam.
tá? Aí você tem lá, por exemplo, 10 bilhões de dólares, certo? Que tem que ter ouro e tem que ter papel moeda, certo? Aí as pessoas começaram a perguntar o seguinte: cadê o cofre de vocês? Deve ser um cofre bem grande, né, para caber 10 bilhões. Quantos funcionários vocês têm para cuidar da segurança desse cofre? Porque afinal de contas, se você tem um colateral em ouro e moeda, certo? Mais títulos do governo, você tem que guardar isso em algum lugar, certo? Você não é um otário de deixar isso no escritório. Você não tem uma parede de ouro dentro do escritório com uma porta de madeira. Obviamente que não. Você tem que ter um mega de uma caixa forte que não é do tio Patinhas. Beleza. Aonde está a caixa forte? Quantos funcionários tem cuidando dessa caixa forte? Se o pessoal da Tether basicamente tem menos de 20 funcionários, acho que são 13 na verdade, quem que cuida da caixa forte? Quantas armas tem? As pessoas começam a questionar as coisas, percebe? E aí o que acontece? Os caras, no final das contas, eles foram lá e falaram: não, a gente tem esse dinheiro agora, na verdade, no banco, certo? Então as pessoas falaram: então prova. E aí eles conseguiram provar, realmente. Só que acontece, eles tinham um vínculo com uma corretora que vende Bitcoin, certo? E aí o que acontece? No dia que anterior a eles provarem o tal do assunto, o que acontece? A corretora que tinha um monte de Bitcoin vendeu um monte de Bitcoin, certo? E no dia seguinte, a Tether, que é outra empresa diferente em tese, conseguiu depositar numa conta o valor. Só que a bizarrice espera um pouquinho, porque eles só depositaram o valor no dia que foi comprovado que eles tinham valor na conta. No dia anterior não tinha conta, certo? Tem lá os registros. Por que a gente sabe tudo isso? Por causa daquele vazamento do Panama Papers, sabe? Que diz quem que são os donos das empresas nas Ilhas Cayman, naquelas ilhas virgens, aquelas ilhas que tem lá no Caribe. Pois é, negócio do Panama Papers. Saiu um monte de coisa e o pessoal começou a descobrir quem eram os donos das empresas, quem é o dono da Tether, quem é o dono da corretora, né? E o pessoal viu o vínculo entre as duas. Ou seja, a impressão que deu, né, é que a corretora vendeu Bitcoin, colocou o dinheiro dentro de uma conta e depois foram lá tirar um print do extrato e aparentemente, né, dá a entender que depois o pessoal pega esse dinheiro e passa para a corretora de volta. Então o que acontece? Quando foi feita a prova de que eles tinham algum dinheiro, o Bitcoin ele despencou. Despencou, simplesmente despencou. E o interessante é que quando a Tether entrou no mercado, basicamente, certo? Foi quando o Bitcoin disparou, saiu de $1.000 e poucos para 20 mil. Então o que acontece? Segundo o pessoal pensa aí, né, o vínculo entre o crescimento do Bitcoin, né, e a Tether é enorme. Na verdade, a Tether é o que bombou o Bitcoin. Agora vem a pergunta: ela bombou artificialmente o Bitcoin ou simplesmente ela deu liquidez para o Bitcoin se tornar o que ele é hoje? Então talvez seja só liquidez. Tira a Tether do mercado. A Tether não vende só Bitcoin, não. É para você comprar Ethereum, para você comprar tudo quanto é criptomoeda, você usa Tether, certo? Você pode não ver essa camada, mas você usa Tether. Agora, tira a liquidez da Tether do mercado, o que acontece com o valor do Bitcoin? Sem contar outras tantas coisas. Mas olha só. Só para vocês entenderem uma coisa assim. Vem aquela questão de sempre. Assim, não, o Bitcoin ele é uma moeda moralizadora. Ela é uma moeda moralizadora. Uma das coisas interessantes que é levantada, eu não sei se é nesse vídeo, é num outro vídeo sobre Bitcoin desse mesmo cara, tá? Onde ele entrevista os caras que estudaram a Tether, certo? E aí o que acontece? Um dos caras que fundou a Tether foi esse Brooke Pierce. A gente pode dar um Ctrl F aqui e vamos procurar aqui, ó, Tether. Tá aqui, ó. Esse Brooke Pierce, que vocês estão vendo aqui, foi cofundador da criptomoeda Tether, certo? E essa criptomoeda, na verdade, ele diz aqui, ó, ultrapassou o Bitcoin em volume negociado. Por quê? Porque, na verdade, você usa a Tether para comprar todas as outras criptomoedas. Esse cara aqui. Esse cara aqui, vamos ver aqui uma matéria desse cara aqui, bem aqui, ó. Conheça Brooke Pierce, né, o candidato presidencial dos Estados Unidos, certo? Que se candidatou aí independentemente, né? Com ligações a pedófilos que quer acabar então com o tráfico de pessoas. Certo? E ele quer fazer o quê? Ele queria fazer o quê? Ele queria se tornar presidente para fazer com que os Estados Unidos, né, entrasse mais nessa área de criptomoedas, etc. Tal, porque todo mundo sabe que as criptomoedas elas são insustentáveis fora de um ambiente estatal ineficiente, certo?
Elas vão quebrar uma hora, todo mundo sabe. Então tem que, de alguma forma, algum governo adotar essas criptomoedas. Agora, o que é interessante aqui? Você pode ver muitas coisas nessa matéria e nesta outra matéria aqui, né? A estranha saga da ligação de Jeffrey Epstein com uma estrela infantil, que é esse cara, o Brooke Pierce, né? Que virou o magnata das criptomoedas. Olha o magnata da criptomoeda estava lá, junto com o Jeffrey Epstein. Mas foi só uma coincidência, tá? Afinal de contas, ele estava com outras pessoas importantes, como um engenheiro da computação da NASA. Pô, o cara da NASA lá tá garantido. O Epstein não era nada demais, pô. Pô, coitado do Epstein. Mas o que o Epstein estava falando com esse cara? Segundo ele mesmo, esse Brooke Pierce, cofundador da Tether, certo? Que se usa para fazer compra de todas as criptomoedas. O Jeffrey Epstein queria conversar com ele sobre como é que ele podia, né, já pôr o uso de criptomoedas em prática. Afinal de contas, eles faziam umas atividades meio ilegais. Não sei se vocês souberem o que. Procura aí, Jeffrey Epstein, e vê o que esse cara fazia lá na ilha com crianças, certo? Com outras grandes autoridades. Vai lá o que ele procura. E é lógico, né? Ele precisava entender melhor sobre criptomoeda para não haver registro. Sabe como é que é? Criptomoeda é só coisa moral. Pessoal, tem gente aí falando que criptomoeda é uma coisa tipo assim, bíblica. Receba o evangelho. Sim, certo. Com Jeff Epstein, só gente tranquilíssima. Esse aqui, o fundador aqui da Tether, o Brooke Pierce, né? O Brooke Pierce, só para vocês terem uma noção do que aconteceu com ele, basicamente, ele diz que não, que foi tudo uma falsa incriminação, mas basicamente, deixa eu ver onde a gente vai achar aqui. Aqui, ó. O sócio dele, né, Collins Rector, né, se declarou aí culpado de acusações de aliciamento infantil, né, que ele fazia, né, e também como criminoso sexual. Ou é um amigão do cara aí, né? Mas eles tinham uma casa em conjunto, né? E nos anos seguintes, diz aqui, ó, Pierce mergulhou na economia das criptomoedas, onde cruzou mais uma vez com quem? Jeffrey Epstein, né? Beleza. No final das contas, ele teve aí esse problema, eu não estou achando aqui, mas foi porque o pessoal encontrou material de... Pessoal, tivemos um pequeno corte aqui porque eu falei uma palavra que não pode, certo? Mas a palavra começa com P, certo? E tem a ver com pessoas que assistem coisas repugnantes feitas com crianças, certo? Pedofilia, ok? É isso aí, pô. É o cara que moralizou o mundo. Receba o evangelho, como o pessoal diz. Receba as boas novas. Sei. Come on, pessoal. Tipo assim, vocês conseguem começar a entender só um pouquinho das coisas? Então vamos lá. A Tether, que é o que garante o Bitcoin ser o Bitcoin, certo? Nos dias de hoje. Basicamente, ela é uma moeda que foi fundada aí por pessoas, vamos dizer assim, com um passado bem esquisito, certo? Bem esquisito, no mínimo. A gente pode falar qual que é o passado do Satoshi? Não pode, a gente não sabe quem que é, certo? O Satoshi tanto é uma pessoa, entre aspas aqui, certo? Que nem a CIA conseguiu descobrir quem que é o cara. Nem o FBI, nem a KGB, nem o M5, nem ninguém conseguiu descobrir quem é o cara, certo? Com tudo registrado, negócio de IP, o escambau, ninguém sabe quem é o tal do Satoshi. Eu já disse, na minha visão, não existe Satoshi. O tal Satoshi foi uma inteligência artificial, meu ponto de vista, certo? Por quê? Porque se você tem duas coisas, imagina, você pega as maiores agências do mundo, aí, Mossad e tudo mais, ninguém sabe quem é o Satoshi, beleza. Será que eles não conseguiram identificar o Satoshi, o cara era tão bom assim, ou simplesmente o Satoshi não existiu? Ele era um computador. Então fica aí um pensamento, certo? Eu acho que o pessoal não conseguiu descobrir o Satoshi porque não existia um homem Satoshi, e eu acho que o Satoshi não gasta dinheiro, né, não gastou os Bitcoin dele, porque basicamente ele não precisa comer, nem beber, nem nada do tipo. Ele é o Satoshi, certo? Um computador provavelmente. Agora, mas vamos supor assim, se fosse uma pessoa, pelo histórico do Tether, a gente já consegue mais ou menos ver assim o quanto o negócio é bom pra caramba, certo? Mas fica tranquilo. Segundo muitas pessoas aí, isso é a boa nova. Você vai conseguir ficar garantido. Você vai colocar dinheiro lá no seu Bitcoin, só vai subir. Aí ele vai ser um colateral de outras moedas, certo?
Só que o Tether começou assim, falando, não, o Tether tem colateral em ouro, tem colateral em dólar, tem colateral em títulos do governo. Hoje, sabe o que o Tether diz no site deles? 49% do colateral do Tether são, vamos dizer assim, investimentos não garantidos. O que significa basicamente que eles investiram em empresas. Quais empresas? Não dá para saber, certo? Quais empresas? Eles podem ter investido, por exemplo, numa corretora que ajuda o Tether de vez em quando. A gente não sabe o que significa, certo? Agora, uma coisa é certa, saiba de uma coisa. O dinheiro do governo, ele tem problema? Tem problema, não tenha dúvida, certo? Agora, você confiar em umas pessoas que têm um passado bastante esquisito, certo? Para garantir a liquidez de uma criptomoeda, que nem o Bitcoin ou o Ethereum. E você falou o seguinte, que essas pessoas são mais confiáveis do que o governo, que tem auditoria. O governo tem todos os problemas, mas ele é auditado. Essas empresas são auditadas? O Tether demitiu o auditor, ele estava enchendo muito o saco. Pois é. O que será? Por que será que eles demitiram o auditor? Outra coisa, a Tether, só para vocês terem uma noção, é uma das empresas que tem maior quantidade de dinheiro por funcionário, certo? Em tese, imagine só, uma empresa de 13 funcionários, se pegar todo o patrimônio em tese do que a Tether gerencia, certo? Que é dela em tese, o que acontece? Dá 5 bilhões de dólares por funcionário. Nenhuma empresa de petróleo tem isso. Nenhuma empresa de petróleo. Bilhões de dólares por funcionário. Você acha normal? 13 pessoas gerenciando 60 e poucos bilhões de dólares. Não é nada demais. Alguém vê algum problema nisso? Agora vem um problema. O problema que está sendo levantado nos vídeos aí do CoffeeZilla é quando eles dizem que você compra moeda, você usa moeda, eles somem com a moeda. Eles somem com a moeda? Tem auditoria da sumida da moeda? Ou eles começam a criar moeda, de repente demora uns meses para a moeda sumir? Como é que funciona isso? Essa stablecoin. É interessante, né? Interessante. Então fica uma dúvida aí. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui. As criptomoedas, elas não são morais. Pelo contrário, elas têm uma origem imoral, ok? Bem clara. Os pedófilos tem várias criptomoedas vinculadas diretamente com a questão de quartéis de tráfego lá da Colômbia. Vocês podem ver o vídeo desse CoffeeZilla. Vai lá, assiste o vídeo do CoffeeZilla e fala que ele está errado. Vai lá, ele mostra todos os dados direitinho, etc, os artigos de jornal. Fala que ele está errado, pô. Tem um monte de relação com essas coisas repugnantes, certo? Tipo assim, os fundadores de muitas dessas criptomoedas, a gente não sabe o Satoshi, porque a gente nem sabe quem é o Satoshi, se ele é um ser humano ou não. A maioria aí tem problemas, tipo assim, problemas sérios na praça, certo? E as pessoas confiam, não, tá tudo certo. Pô, o cara tá lá explicando para quem? Outro comprador de criptomoeda muito tranquilo, muito moralista, o Jeffrey Epstein, certo? Vai lá, procura, se você não sabe quem é o Jeffrey Epstein, procura o que ele fazia levando crianças lá para uma ilha e levando um monte de políticos lá para filmar o que os políticos faziam com as crianças, para manter os políticos sob controle. Vai lá, procura. Sim, aí vem as pessoas, não, dinheiro fiat do demônio. É que você não conseguiu estudar a história da criptomoeda ainda. Pessoal, o negócio é complicado. Então, assim, primeira coisa, na verdade, eu não penso que as criptomoedas são morais. Eu penso que elas são imorais em vários sentidos, certo? E não só isso. A gente ainda vai ver a questão da sustentabilidade ecológica dessas moedas. Pô, Afonso, você é baboseiro esse negócio de sustentabilidade ecológica. Não é. Nesse caso, não é. Certo? Porque quando a gente está falando o seguinte, a pessoa tem que desligar o chuveiro porque está gastando muita energia, ao invés de tomar um banho de 15 minutos, toma um banho de 3, eu acho absurdo, ok? Mas, quando você fala em criar uma moeda virtual que só aumenta o tamanho da blockchain, que cada vez consome mais energia elétrica, e cada vez é mais insustentável, ao ponto de que se um dia ela for grande demais, a gente vai parar de tomar banho para uma criptomoeda funcionar, eu acho que isso aí é imoral também. Percebe? Tem muitas imoralidades. Se as criptomoedas elas operassem num sistema delas, ou seja, a gente construiu aqui uma hidrelétrica, certo? Os computadores estão aqui, certo? E essa hidrelétrica é para fazer funcionar isso aqui. Não, construímos não sei quantos catavento, certo? De energia eólica, e isso é para fazer funcionar tal parque de criptomoeda, beleza? Não, eles vão lá, pegam energia
que a população pagou imposto, certo? Para criar essas grandes obras. A gente paga um valor da energia que é para manutenção e compensação desses investimentos. Os caras pegam o dinheiro, basicamente os investimentos da população, feito com imposto, para dizer o seguinte: imposto é roubo, então nós vamos pegar todos os investimentos, estrada, energia e tudo mais, para fazer operar as nossas máquinas de mineração. E com isso a gente faz com que aconteça o quê? O valor da energia elétrica para a população aumente, certo? O cara lá na favela não consegue tomar banho com chuveiro quente porque o valor só está aumentando, certo? E os bonitão lá, não, mas a gente tá beleza, porque o valor da criptomoeda está aumentando, então a gente pode gastar mais energia. Gasta mais energia, aumenta a demanda, o valor da energia elétrica sobe, a população se ferra e os caras ficam lá ganhando dinheiro. Desculpa, eu acho que isso é imoral. Sem contar na imoralidade de quem sempre usou as criptomoedas, que nem o Jeffrey Epstein, certo? E sem contar na imoralidade dos fundadores de muitas dessas criptomoedas aí, incluindo o Tether. Agora, você pode falar o seguinte: mas isso não me impacta. Beleza, realmente não te impacta, certo? A não ser que uma hora o Tether não consiga se manter de pé. E isso aconteceu com a FTX. A FTX era uma corretora que o cara era um gênio, apareceu na capa da revista Forbes, é o cara mais gênio do mundo, e não sei o quê. Ia lá, tirava foto com um monte de atriz, ator, políticos, todo mundo gostava do cara. Aí, de repente, num dia, pá, quebrou. Um dia, pum, quebrou. A maior corretora, uma das maiores corretoras, acho que a terceira maior corretora do mundo de Bitcoin, sumiu. Aí, quem tinha o dinheiro lá? Quem tinha o dinheiro lá se ferrou. Se ferrou, perdeu tudo, foi obliterado de todos os recursos financeiros. Por quê? Porque, como disse o Buffett, certo? Um dos homens mais ricos do mundo, uma hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso, a visão dele sobre Bitcoin. Tipo assim, o dinheiro não produz patrimônio, ele não produz nada na sociedade. Porque como é que você vai ganhar dinheiro com dinheiro? Não faz sentido. Você tem que ter investimento em empresa. Certo? Ou é a sua empresa ou você vai comprar a empresa de alguém. Eu acho que é um mau negócio. Eu acho que você tem que montar a sua empresa. Esse canal se chama o quê? De empresário para empresário. Não se chama assim, ganhe dinheiro com Bitcoin. Eu não tô aqui para defender Bitcoin, filho. As pessoas pensam, não, o Afonso vai falar o que todo mundo fala e vai ganhar um monte de views. Eu não tô aqui para ganhar views. Eu tô aqui para falar o seguinte: as pessoas elas não entendem, elas começam a comparar Bitcoin com Bíblia. Aí aperta o meu calo, percebe? Tipo assim, todo mundo no mundo já sabe que o Bitcoin é pirâmide faz tempo. Ó, quantos economistas falaram o seguinte quando o Bitcoin custava $1.000? O Bitcoin é uma pirâmide e provavelmente vai passar de $100.000 antes de cair. Lá com $1.000, os caras falam assim, o Bitcoin é uma pirâmide e ele vai ultrapassar $100.000 antes de cair. Diz os economistas lá no início. Aí todo mundo falou, beleza, isso vai demorar até $100.000, vou entrar. Certo? Tem um grande economista que ele diz assim: nem todas as criptomoedas são golpes. Tem algumas que são apenas pirâmides financeiras. Mas é óbvio, a população vai falar o seguinte: não, esses caras não sabem nada. Né? Vai pegar o cara mais rico do mundo, o cara que mais sabe ganhar dinheiro, e vai dizer o seguinte: esse cara não sabe nada. Quem sabe sou eu. Certo? O cara tem mais experiência, tem mais dinheiro, tipo assim, tem mais networking, sabe exatamente o que está acontecendo. Aí chega lá o ferrapado e diz assim: esse cara não sabe nada, ele não entendeu o Bitcoin. Ele precisa ler um livro de Bitcoin para ele entender que é Bitcoin. Tipo assim, você percebe que existe uma certa arrogância nisso? Certo? Existe uma coisa assim, tipo assim, o cara é rico, tipo assim, sabe ganhar dinheiro, tem networking. Esse cara não sabe nada, quem sabe sou eu. Porque eu ouvi alguém falando que é bom. Tipo assim, ok, boa sorte a todos, certo? A todos os outros que não querem depender do momento que a pirâmide vai ruir ou não, eu indico as pessoas a investirem nos seus próprios negócios, certo? E por isso que eu montei esse canal, de empresário para empresário. Não é como investir em Bitcoin, certo? Beleza. Então, é de empresário para empresário. É bom, são empresários dando dicas aqui. No caso, nesse canal sou eu, mas se você quiser ouvir dicas de mais empresários, tem o Centro de Alavancagem, aonde lá tem 164 empresários, certo? Ou pessoas vinculadas a negócios, conversando, trocando ideias, e você pode ir lá, ver quem são as pessoas, você pode trocar mensagem com a pessoa, certo? Ver que tipo de negócio a pessoa tem, se você consegue fazer sinergia. Já teve pessoas lá que fizeram negócios entre elas, certo? Ou seja, já compensou os $22, obviamente.
E tem pessoas lá que estão ganhando experiência. Teve um vídeo que eu publiquei lá no Centro de Alavancagem, que é um vídeo sobre questões trabalhistas. Eu penso que se você está com um negócio e você tem dúvida, será que eu contrato um advogado trabalhista? Será que não? Será que vale a pena contratar um melhor advogado? Talvez o pior advogado? Talvez não vou contratar advogado? Você é julgado a revelia? Você tem essas dúvidas todas? Vai lá, assiste o vídeo. Você vai economizar uma grana, certo? Você vai economizar uma grana. Ao invés de você tomar um tufo de 50 mil reais, talvez você tome um tufo de 10, entendeu? Já economizou 40 mil, percebe? Vai saber. Então vai lá, aproveita, custa $22 por mês e você tem acesso a vários empresários, incluindo eu, certo? Então, né, que estou colocando o vídeo lá, tento responder as coisas, vai lá, entra e aproveita uma mega oportunidade. Eu queria que nesse momento essa comunidade aqui, ela vai aumentando de valor conforme tem mais gente, porque ela vai ganhando mais valor, certo? Eu imaginava que nesse momento aqui a gente já estaria mais ou menos em uns 35, 40 dólares por mês. Ainda está em $22, certo? Então assim, aproveita enquanto está $22, certo? Tá um bom preço, tá uma pechincha, vai lá e aproveita, certo? Link abaixo. Para com essas ilusões, pessoal. Para com essas ilusões. Ah, eu vou ganhar dinheiro com dinheiro. Não é assim. Não é isso, não é assim. O pessoal vem falando assim, como é que é? Dinheiro faz dinheiro. Não, se você colocar o dinheiro no lugar certo, você vai ganhar dinheiro. Senão você vai perder. É só questão de tempo, certo? Então, tipo assim, pensa um pouco sobre isso, tá bom? Lembre-se, link abaixo aí do Centro de Alavancagem e toma cuidado aí com o que você ouve pela internet. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.